diante dessa anarquia, dessa bagunça que está a política no Brasil e no Paraná, quero fazer algumas considerações para vocês. Opinem, me ajudem a raciocinar e a mudar essa realidade triste que nós estamos vivendo. O governo de verdade estabelece prioridades. O que é que se precisa fazer? Por exemplo, na minha época, havia a possibilidade de construir a ponte de Guaratuba a Caiobá. Eu não construí a ponte. Por quê? Porque era uma ponte cara e ela, a meu ver, podia acabar com a praia de Guaratuba e Caiobá. Acabar por quê? Nós temos uma movimentação brutal de caminhões e de veículos de Rio Grande do Sul para Santa Catarina, para o Paraná e para São Paulo. Se você cria a ponte, você vai transformar aquele movimento numa coisa incomensurável. Guaratuba tem a Bahia de um lado, o mar do outro, é um espaço de terra pequeno. Vocês imaginem 24 horas por dia uma fila de caminhões, como acontece muitas vezes na estrada para Santa Catarina. Eu dupliquei a estrada de Santa Catarina em vez de fazer a ponte. Dupliquei até o limite do Paraná. Depois, junto com o Klein Bing, consegui um financiamento internacional para que ela fosse duplicada até Florianópolis. Isso foi fundamental. E hoje, a solução mais correta para essa estrada seria aumentar as faixas. Então, o investimento tinha que ser feito no Paraná e Santa Catarina, porque ele é que viabiliza o transporte de cargas pesadíssimas entre os estados brasileiros. Mas não, eu construí a Ferroeste, uma estrada de ferro, numa parceria com o Exército Brasileiro, trazendo mercadorias de Cascavel para o Porto de Paranaguá, daquela região toda. É claro que isso era mais importante do que uma ponte que poderia prejudicar e liquidar com Caiobá, Matinhos e, fundamentalmente, com Guaratuba. Eu construí centenas de pequenas pontes no Paraná inteiro, viabilizando o trânsito e o contato entre os municípios. Estabeleci prioridades, assim, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista que viabilizava o crescimento econômico do Estado, o desenvolvimento econômico do Estado. Mas não foi só isso. Eu evitei a venda da Copel, da Sanepar, a venda das empresas públicas do Porto de Paranaguá, porque eu queria energia barata e de qualidade para que as nossas empresas, naquela crise econômica brutal, não tivessem que demitir trabalhadores. Baixei o preço da energia elétrica e, como contrapartida, pedi às empresas, e elas me atenderam, de não demitir e contratar mais trabalhadores, principalmente no interior do Estado, onde a carência de posições de trabalho com bons salários era crucial. Então, sustentei a Copel, sustentei a Sanepar. Eu fui com o Fachin, o atual ministro do Supremo Tribunal, ao Tribunal Arbitral de Paris para evitar que se mantivesse a venda de uma usina de gás em Araucária que havia sido feita no governo que me antecedeu. Ganhamos a parada. Eu, o Fachin e o Paraná ganhamos a parada. E nós tivemos, então, energia elétrica barata e de qualidade. Construir usinas de energia elétrica. Não uma ponte coberta com uma propaganda fantástica. E de ponte construí também. Eu construí a ponte entre Guaíra e Mundo Novo. Uma ponte de 3.600 metros, 3,6 km, extraordinariamente superior a essa brincadeira aí de Guaratuba. E liguei, numa ponte menor, entre Recife e Capanema, o Paraná à Argentina. Eu estava pensando estruturalmente, estabelecendo prioridades, mas hoje virou uma brincadeira. Ao invés de manter energia elétrica barata e de investir na produção de energia, na transmissão, se vendeu a Copel. E a Copel se transformou numa empresa privada que só pensa numa coisa lucro. Então acabou aquela possibilidade de termos energia barata, provocando o desenvolvimento do Estado. Mas muita propaganda, muita propaganda. O pessoal do governo tem 48 rádios no Paraná, domina as televisões, e isso tudo, minha gente, está rigorosamente errado. E naquela crise brutal que cometeu o mundo inteiro, eu resolvi dar uma impulsionada na pequena e média e microempresa.
que são as que oferecem mais empregos na estrutura do Brasil, do Paraná e do mundo. Eu baixei o imposto das pequenas e microempresas. A microempresa não pagava nada para poder ficar aberta, funcionando, mantendo alguns funcionários. Elas são as empresas que mais empregos oferecem à nossa população. E o nosso sistema de redução do imposto das pequenas e médias empresas foi simplesmente fantástico. Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu não brinquei de governador. Não brinquei. Eu estabeleci prioridades em cima das necessidades de desenvolvimento do Estado. E eu digo isso para vocês agora com uma intenção só. Parece que a eleição no Brasil se transformou numa brincadeira. Não, vamos renovar, botar nos novos, cabeça vazia, sem nenhuma proposta, negócios e mais negócios, privatização de tudo. Não pode ser assim, minha gente. O governo tem que respeitar o povo, tem que ter projeto de desenvolvimento, tem que ter planejamento. Não é a brincadeira que se vê no Brasil hoje. A venda estúpida de empresas públicas. Façam alguma consideração sobre o que eu disse a vocês. Eu vou fazer isso agora, todo dia. Cada dia eu vou abordar um projeto daquele do nosso governo para mostrar o que é a diferença entre um governo de verdade e a fantasia. As empresas públicas vendidas se transformam em instrumento de lucro de grupos econômicos internacionais. E aumento de custo para as pessoas no custo residencial, aumento estúpido de custo para as nossas empresas, dificultando o desenvolvimento econômico e o progresso do Estado. Um abraço do Requião.